Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à lição de número 10. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação e empenho da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia educacional muito própria. E na descrição do vídeo, e se você estiver no celular, é só clicar na palavrinha mais que vai aparecer a descrição do vídeo. E na descrição do vídeo, existem 3 informações que são muito úteis para o seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está organizado para facilitar a apresentação do conteúdo e a sua aprendizagem. Há também uma aula-atividade, que é para verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu indico que você faça a aula-atividade para verificar aquilo que você aprendeu. E caso você tenha alguma dúvida ou deseje fazer algum comentário, há também um fórum onde você pode postar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Se quiser também, é sempre muito bom poder interagir com o comentário de vocês. Eu fico sempre muito feliz de ver a participação e a interação com todos. Tudo bem? Bom, chegamos a, como eu falei, a aula de número 10. A aula de número 10 será sobre relacionamento ideal entre os cônjuges. É sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Eu quero começar explicando para vocês o cronograma da aula para facilitar o nosso aprendizado. Observe aí comigo. A nossa aula de hoje está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero apresentar para vocês o contexto literário de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Por que 1 Coríntios 11, 11? Porque este é o texto áureo. O texto áureo é o texto mais importante da lição. Então, esse é o texto áureo. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário. E aqui no contexto literário, eu quero explicar esses 2 versículos também. Eles vão nos ajudar a entender sobre o que é que Paulo está tratando aqui. Na segunda sessão, então, eu quero explicar para vocês o versículo de número 11 e o versículo de número 12. E encerrar a minha aula na terceira sessão fazendo algumas aplicações. Como eu acabei de falar, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações para facilitar então a maneira como você observa o conteúdo e segue a lição. Tudo bem? Começando a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. Veja, o assunto que Paulo vai tratar, 1 Coríntios 11, versículo 2, até 1 Coríntios 11, versículo 16, deixa eu marcar aqui para facilitar para vocês, é do versículo 2 até o versículo de número 16 de 1 Coríntios, o assunto que o apóstolo Paulo vai tratar é sobre a conduta... Desculpa. É sobre a conduta que marido e esposa devem ter no culto. Conduta de homens e mulheres no culto estava trazendo prejuízos para a unidade da igreja de Corinto. Capítulo 11, 12, 13, 14, Paulo está tratando sobre questões de culto. Algumas questões estavam prejudicando o culto na igreja. E aqui, uma das questões que está prejudicando o culto na igreja tem a ver com a conduta que maridos e esposas têm tomado. E esse problema está relacionado ao fato das mulheres não estarem usando véu enquanto essas mulheres oravam e enquanto essas mulheres profetizavam. Seja lá qual for o motivo porque essas mulheres não estão cobrindo a cabeça, o fato delas não cobrirem a cabeça enquanto oram e profetizam causa problema e prejuízo à unidade da igreja. Portanto, o que Paulo vai tentar mostrar é que, apesar dessas mulheres terem liberdade para decidir se elas vão ou não cobrir a cabeça,
exatamente por uma questão de respeito a outras pessoas, elas devem cobrir. E este é um ponto importante na Epístola Paulina. Eu queria ler uma citação para nos ajudar a entender isso. Embora a questão dos véus claramente tenha a ver com as diferenças de gênero entre homens e mulheres, se grande parte da congregação está angustiada com o que está acontecendo, então, por várias razões, eles devem se vestir de maneira que edifique e beneficie os outros, em vez de chamar atenção para si mesmos. Então perceba que aqui fica claro que o problema litúrgico é mulheres que estão orando e profetizando sem cobrir a cabeça. Por algum motivo isso tem trazido prejuízo à unidade da igreja. Como que Paulo vai fazer então para argumentar com essas mulheres e conscientizar a igreja sobre a mulher ter que usar véu para não causar problemas litúrgicos? Eu organizei para vocês para facilitar, porque nós não teremos tempo de ver todo o conteúdo. Veja, capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 16, aqui está 1, mas é 16, desculpa. Paulo vai tratar sobre a conduta que o marido e a mulher devem ter no culto público. Primeiro, no versículo de número 2 e 3, Paulo vai falar sobre o relacionamento do marido e da mulher em adoração pública. Segundo, Paulo vai tratar, versículo 4 até o versículo 16, que as coberturas são inadequadas, as coberturas inadequadas da cabeça trazem vergonha para a cabeça. E aqui é um trocadilho, né? A cobertura da cabeça traz vergonha para a cabeça, e a cabeça que não é literal. Elas não estariam usando uma cobertura na cabeça, traz vergonha para a cabeça, que no caso é quem tem autoridade sobre esta pessoa. E para isso, Paulo desenvolve o seu argumento em 3 partes. Primeiro, no versículo 4, a vergonha do marido para a sua cabeça, orando e profetizando coberto. Segundo, versículo 5 e 6, a vergonha de uma esposa para a sua cabeça, orando e profetizando descoberta. E, por último, versículo 7 a 16, razões teológicas para diferenciação de coberturas de cabeça. Bom, parece assim um assunto muito difícil de entender, e realmente é. Que a gente tem um dos assuntos difíceis de lidar, difíceis de explicar. Então, por uma questão de tempo, eu vou explicar o versículo 2 e 3 nessa primeira sessão e o versículo 11 e 12 na segunda sessão. Tudo bem? Eu acho que este panorama que eu vou dar aqui será suficiente para a gente entender essas questões litúrgicas e como marido e mulher têm que estar atento em relação à adoração que prestam no culto público. Tá bom? Aí, chegar no versículo 11 e 12, eu apresento as razões teológicas, que é o versículo 11 e 12. Aqui eu quero então apresentar para vocês exatamente a introdução, onde Paulo fala sobre essa questão. Veja comigo aí na leitura, versículo de número 2. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Paulo começa fazendo um elogio aos irmãos. Paulo diz que eles têm obedecido aos ensinamentos que ele deu para esses irmãos. E veja, essa é uma estratégia muito particular de Paulo. Quando Paulo começa elogiando esses irmãos, o que Paulo espera é que, mais uma vez, essas pessoas obedeçam a ele. Então ele diz, olha, vocês obedecem às orientações que eu dou a vocês, eu elogio vocês por isso, e eu vou dar mais uma orientação e peço que vocês obedeçam mais uma vez. O assunto que Paulo vai pedir obediência está relacionado a uma tradição cristã que esses irmãos precisam preservar. Essa tradição foi anteriormente ensinada por Paulo aos irmãos de Corinto, e agora ele vai reafirmar o que ele já disse. A gente não sabe como Paulo teve conhecimento deste problema da igreja, mas nós sabemos qual é o problema, que é a questão do véu e da mulher orar e profetizar com a cabeça descoberta. E Paulo apresenta essa questão no versículo 3, começando a responder o problema. Paulo diz assim: mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo.
O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Desculpa. Veja, deixa eu antecipar para vocês a questão que está sendo debatida, só para a gente entender o argumento de Paulo, tá bom? Paulo havia ensinado para aquela igreja que Deus havia dado papéis diferentes para homens e para mulheres. Por alguma questão cultural, que nós não sabemos qual é a questão de fato, por alguma questão cultural, quando a mulher orava ou quando a mulher profetizava sem estar com a cabeça coberta, essa mulher de alguma maneira estava confrontando a liderança do seu marido. Por isso que a mulher deveria usar o véu na cabeça quando ela fosse orar ou quando ela fosse profetizar. Muito provavelmente, aqueles irmãos estão questionando este ensino que foi transmitido por Paulo. O que Paulo vai fazer então é exatamente expor esta relação de gênero que deve existir dentro do culto. Apesar deles estarem fazendo o que não se espera que eles façam, Paulo quer deixar claro que essa questão cultural precisa ser observada. Apesar da mulher poder orar e profetizar no culto, ela não pode nem orar e nem profetizar como uma maneira de afrontar a liderança do seu marido. E é isso que Paulo está fazendo aqui no versículo 3 que nós acabamos de ler. Paulo está deixando claro como homem e mulher devem se portar no culto público. E para fazer essa explicação, Paulo faz uso de uma palavra aqui que é uma palavra muito importante. A palavra cabeça. Cabeça e cabeça. 3 vezes Paulo usa a palavra cabeça. E a cabeça tem a ver exatamente com a autoridade e com a distinção de papéis que deve existir entre eles. Então, quando Paulo usa o sentido de cabeça, ele está se referindo à autoridade que uma pessoa tem e o papel diferente que ela possui. Então ele diz assim: Cristo é colocado como cabeça sobre o homem. O homem, Cristo é o cabeça. O homem é colocado como cabeça sobre a mulher. E Deus é colocado como cabeça sobre Cristo. E eu repito, a autoridade aqui, a cabeça aqui diz respeito a essa autoridade e essa distinção de papéis. Cristo é colocado como cabeça sobre o homem, indicando que ele tem autoridade sobre o homem e ele tem um papel diferente do homem. O homem é colocado como cabeça sobre a mulher, indicando que ele tem autoridade sobre a mulher e um papel diferente da mulher. E Deus é colocado como cabeça sobre Cristo, indicando que ele tem autoridade sobre Cristo e um papel diferente de Cristo. E não há demérito nenhum para o homem ter Cristo como seu cabeça. Como também não há demérito nenhum para Cristo ter Deus como seu cabeça. Mas parece que quando a gente lê isso, em nossos dias, é muito demérito a mulher ter o homem como seu cabeça. A questão de gênero que é colocada por nós para esta passagem não faz o menor sentido. Quando a gente debate uma questão dessa, o texto não pretende tratar sobre inferioridade. O texto não pretende tratar sobre superioridade. A gente acaba perdendo completamente o que o texto está dizendo por causa da questão de gênero. O uso da autoridade aqui, que é o sentido da cabeça, serve exatamente para justificar porque a mulher deve cobrir a cabeça. Ao se ver como submissa ao seu marido, ela não pode decidir livremente o que fazer. A mesma coisa. O homem não pode decidir livremente o que fazer se ele considera Cristo como seu cabeça. A mesma coisa. Cristo também não pode decidir livremente o que fazer se ele considera Deus como seu cabeça. De igual maneira, a mulher não pode decidir livremente o que fazer se ela considera o marido seu cabeça. Veja que citação interessante para esclarecer essa questão. A questão a ser tratada é a seguinte: dado que o marido é a cabeça de sua esposa, e assim tem alguma autoridade, como isso deve ser refletido no culto
quando todos se reúnem e todos estão envolvidos no culto. Na verdade, Cristo nos mostra em sua relação com o Pai como as estruturas de autoridade podem funcionar em um cumprimento piedoso, baseado no amor, nos papéis de liderança e autoridade e papéis de submissão voluntária. Cristo é evocado como exemplo aqui para demonstrar como deve acontecer essa relação de autoridade. Voluntariamente devemos nos submeter ao cabeça, compreendendo o seu papel de liderança. Nós nos submetemos a ele por saber o papel que ele ocupa de cabeça, de líder. Enquanto esses irmãos estiverem no culto, todos eles devem considerar essa relação de autoridade que foram estabelecidas. O culto não anula as relações de autoridades que estão estabelecidas para as pessoas. A mulher não pode praticar uma liturgia que envergonhe a liderança do seu marido. E fique bem claro, Paulo aqui não está falando que a mulher não pode orar e que a mulher não pode profetizar. Paulo está discutindo que ela não pode participar da oração ou profetizar com a cabeça descoberta. Porque muitas pessoas leem esse texto aqui para levar para outro sentido. Para dizer que a mulher não tem espaço de participação no culto. Isso não é verdade. O ponto aqui não é se ela pode ou não. É como ela pode e como ela não pode. Para encerrar essa sessão, o outro ponto que é muito debatido aqui, além dessa questão do que significa a cabeça, e aí nós já entendemos, o outro ponto que é bem discutido aqui tem a ver com o cabelo. O que significa este cabelo aí? Vamos ler o texto e eu faço um rápido comentário. Mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se estivesse raspado a cabeça. Veja, o ponto anterior que a gente viu é sobre o homem ser cabeça da mulher. A mulher não pode participar da liturgia e fazer aquilo que envergonha o seu marido. O marido é autoridade sobre ela. Isso que significa autoridade aqui. Então ela não pode de maneira nenhuma ir contra o papel que o homem tem. A liturgia não serve a esse propósito. O próximo problema é o cabelo. O que significa este cabelo aqui? O que significa profetizar ou orar tendo a cabeça coberta? E a resposta é bem simples. Não há uma resposta. Porque qualquer que seja a resposta pretendida por Paulo, ela não é unanimidade. Eu poderia passar uma aula inteira apresentando as muitas possibilidades para isso, porque esse tem sido um tema de debate de diversas interpretações e pesquisas. Como eu não tenho tempo para apresentar todas as sistematizações e como pensam os vários intérpretes e as ideias mais consolidadas, o que eu preciso dizer para você é que toda e qualquer apresentação aqui é apenas uma suposição. Nós não sabemos, e eu repito, nós não sabemos como profetizar com a cabeça descoberta ou orar com a cabeça descoberta desonrava o marido. Nós não sabemos como isso questiona a autoridade dele. Nós não temos noções. O debate, portanto, é muito amplo. Por mais que os intérpretes se esforcem para procurar uma resposta, essa não é uma questão conclusiva. Alguns defendem uma ideia, outros defendem outra. Mas nós não sabemos literalmente o que Paulo está dizendo. O que significa literalmente isso? Particularmente, eu acredito que isso está relacionado ao tipo de penteado que a mulher usava. Porque lá em 1 Timóteo 2, Paulo também faz essa advertência. 1 Timóteo 2, Paulo diz para as mulheres que elas não deveriam chamar a atenção pelo penteado, mas pelas suas boas obras. Então, essa é uma das possibilidades dentre tantas. Esta era a intenção de Paulo, e essa questão não é conclusiva. Mas nós sabemos aqui, de maneira bem clara, que alguma coisa relacionada a profetizar ou orar com a cabeça descoberta está colocando o marido, está colocando em xeque a liderança que o marido tinha sobre a família. Por isso que elas não deveriam continuar fazendo isso.
Elas não deveriam continuar orando ou profetizando com a cabeça descoberta. Passando agora para a segunda sessão, eu quero explicar o versículo 11 e 12 para vocês e tentar mostrar o argumento teológico de Paulo dessa questão. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens e os homens não são independentes das mulheres. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Veja, Paulo começa apresentando a inter-relação que há entre homens e mulheres. Apesar do marido ser cabeça da mulher, a mulher não é em absolutamente nada inferior ou superior ao homem. A ideia que Paulo quer deixar clara aqui é que existe uma relação entre esses dois de dependência mútua. A mulher veio originalmente do homem e todos os homens no nascimento passaram por uma mulher. Esse argumento de Paulo, ele é necessário aqui para mostrar que o homem não deve se exaltar por ser homem. Nem mesmo a mulher deve se desprezar pelo fato de ser mulher. Em vez disso, Paulo diz que homens e mulheres nunca devem esquecer da sua interdependência. Um não pode ficar sem o outro. Ambos reconhecem que vieram de Deus. Isso é importante para nós, porque esse trecho da epístola causou muito debate na era moderna. Causou muito debate porque a questão que as pessoas estão debatendo não é a questão que Paulo está tratando. Paulo está tratando sobre a harmonia litúrgica e como certos hábitos culturais podem fazer mal à liturgia e as questões, às vezes, de ideologia levam as discussões para outros vieses. Para encerrar esta segunda sessão, eu quero então indicar 3 pontos que são pontos importantes de tudo que Paulo está tratando aqui, como uma síntese da lição que Paulo está dando, e depois eu parto então para a aplicação. Primeira conclusão que nós chegamos, leia comigo. Os modos culturais de expressar respeito e honra entre as pessoas, sejam homens ou mulheres, marido e esposa, jovens e idosos, variam de geração para geração e de cultura para cultura. Esse é o primeiro ponto que merece destaque aqui. O que Paulo está colocando é que o respeito e a honra que a esposa deveria ao marido, pelo marido ser cabeça, ou ter uma posição de liderança, ou ter um papel diferente dela, ela cumpriria esta honra cobrindo a cabeça quando ela fosse orar ou profetizar. Mas veja que essa não é uma questão histórica. Porque historicamente, de geração em geração e de cultura em cultura, a maneira de prestar honra e respeito muda. Muda de homem para mulher, muda de marido para esposa, muda de jovens para idosos, muda de geração após geração. Mas o que Paulo está colocando é que nós não podemos, na liturgia, afrontar as relações sociais que deve haver entre o povo de Deus. Nós devemos sempre viver em harmonia e em unidade. Nós não podemos praticar ações que colocam em xeque a unidade. A liturgia não é um espaço de confronto e de conflito. Ela não serve para expor as pessoas e para envergonhar ninguém. A liturgia precisa ser um espaço de comunhão. Então, a honra devida ao marido e à esposa, ao jovem e ao idoso, de geração em geração, mude quantas vezes for necessário mudar, de cultura para cultura, a gente precisa observar essas questões. Se é desrespeitoso, por exemplo, para um idoso, certas coisas, por uma questão de honra, a gente não faz. A liturgia não pode ter este propósito. Isso aqui tem aplicações musicais importantes, aplicações litúrgicas importantes, porque às vezes parece que nós estamos pensando liturgia para provocar os outros. Já que não gosta, vamos fazer. Liturgia não serve a esse propósito.
Essa é a primeira conclusão que a gente chega. Segunda conclusão. Os modos culturais de expressar respeito... Desculpa, eu estava lendo errado. A preocupação de Paulo tem a ver com ordem, decência e paz no culto. Ele não está abordando se as mulheres podem orar ou profetizar em ambientes de culto. E esta é uma passagem polêmica que foi usada assim, a exaustão mal. As pessoas leem esse texto para dizer que a mulher não pode profetizar, que a mulher não pode orar, e esquecem do que Paulo está tratando. A preocupação de Paulo aqui tem a ver com ordem e decência que deve haver no culto. Capítulo 11, 12, 13 e 14 de 1 Coríntios é sobre isso que Paulo está tratando. Existem questões na igreja de Corinto que eles não podem ser elogiados, e essas questões estão relacionadas à liturgia, ao problema da celebração da ceia, ao problema das mulheres orando e profetizando com a cabeça descoberta, ao mau uso dos dons espirituais. Todos esses são assuntos que estão aqui. E às vezes nós achamos que resolve o problema impedindo, né? Por exemplo, os dons espirituais. Já que os dons espirituais estão causando problema, vamos impedir. Mas sabe o que Paulo diz lá? Não impeça ninguém de falar em línguas. A solução não é impedir. A solução é colocar ordem e decência no negócio. E é isso que Paulo quer convencer esta igreja. Que não é impedir as mulheres de orar e profetizar que você resolve o problema. É colocar ordem e decência, dizer a elas que elas precisam se submeter à autoridade do marido. Ela não pode participar na liturgia praticando algum elemento que confronta a autoridade do marido dentro da sua casa. Ok? Terceira conclusão. Paulo está preocupado em manter distinções entre homens, no caso, marido, mulheres, no caso, esposa. Sua intenção é que nenhuma norma cultural seja ignorada no culto coletivo, fazendo com que a liderança do marido no casamento seja anulada, trazendo vergonha para ele. E esse é um ponto importante que todos os cristãos ao longo da história precisaram lidar com essas tensões. Nós temos tensões culturais reais dentro de cada sociedade. Às vezes é vergonhoso certas práticas e certas atitudes, porque desonra a família, desprestigia alguém. E o que Paulo está dizendo é que essas mulheres não podem praticar isso, porque isso é desonra e vergonha para o marido. E a liturgia, então, que deveria causar edificação, não está causando muitos problemas. Então é preciso considerar de maneira própria e pessoal como cada questão cultural às vezes acaba atrapalhando a reputação que os cristãos têm, porque são usados como formas de afronta. Para encerrar esta aula, eu queria partir para a terceira sessão, fazendo algumas aplicações sobre tudo que vimos até aqui. A maneira como cristãos fazem uso da sua liberdade pode produzir prejuízo à fé. No texto de hoje, nós vimos que a preocupação de Paulo é com a forma como o cabelo é usado. A mulher tem liberdade de cobrir ou não a cabeça. Mas perceba que, ao decidir não fazê-lo, ao romper com uma norma cultural, ela colocava em xeque a liderança do seu esposo. Então perceba que o uso da sua liberdade afetou a unidade da igreja. Isso é um problema que toda igreja enfrenta. Às vezes nós estamos tomando decisões sem pensar como a nossa liberdade acaba comprometendo a unidade do povo de Deus. Deixa eu colocar aqui uma questão bastante recorrente entre pentecostais, né? Uma questão simples, mas apenas para exemplificar isso. A grande maioria das nossas denominações não considera correto o uso de cristão fazer uma tatuagem. Agora imagine só, o meu filho decide fazer uma tatuagem e vir à igreja mostrar a tatuagem para os irmãos. Aquilo vai quebrar completamente a unidade da igreja. Porque apesar do meu filho ter liberdade de fazer o que ele quer com o corpo dele, aquela liberdade dele é afrontosa para os irmãos. E esse é um problema do uso da liberdade. Às vezes nós estamos usando a nossa liberdade e colocando em prejuízo a unidade da igreja local.
E, infelizmente, muitas vezes isso é feito como afronta mesmo. Eu não estou nem um pouco preocupado. Eu faço com a minha vida o que eu quero. O argumento de Paulo é o argumento da autoridade. Se você tem um cabeça, você não pode tomar uma decisão pensando no prejuízo do outro. Você tem que tomar uma decisão considerando o outro. E no caso da igreja, Cristo é o nosso cabeça. Nós não podemos tomar decisões colocando em prejuízo a igreja de Cristo. Nós precisamos tomar decisões que contribuam cada vez mais com a unidade da igreja, com a harmonia entre os irmãos. Esse discurso de afronta precisa ser abandonado por nós. Essa maneira jocosa como a gente trata os outros, isso não é bonito, isso é vergonhoso. Não é bonito ficar afrontando os irmãos fazendo coisas que acabam dividindo a igreja, expondo irmãos a situações como essa. A igreja não pode ser este espaço de conflito e de beligerância. E nós precisamos considerar, sim, como estamos fazendo uso da nossa liberdade, porque ela pode estar atrapalhando cada igreja local. Segunda aplicação. Apesar... desculpa, aqui, ó. É porque eu coloquei segunda, mas primeira, mas aqui é a segunda. Deixa eu riscar aqui. Pronto. Resolvido. Segunda aplicação. Ideologias impedem muitos cristãos de entender de maneira apropriada o que a Bíblia diz. Uma visão carregada de ideologias causa muito incômodo ler passagens como essa que diz que o homem é o cabeça da mulher. Mas nessa mesma passagem é dito que Cristo é o cabeça do homem. Nessa mesma passagem é dito que Deus é o cabeça de Cristo. E não há demérito nenhum nisso. O problema, portanto, está relacionado ao significado que nós damos ao conceito. Munido de uma visão ideológica, fica parecendo que a Bíblia está defendendo a superioridade do gênero, né? E é isso que às vezes as pessoas entendem de imediato. Elas leem essa questão, o homem é o cabeça da esposa, e acham que a Bíblia está defendendo a superioridade de gênero. Não está. E esta é a terceira aplicação que eu faço. Apesar de haver distinções de papéis, a Bíblia insiste na igualdade do ser. O papel que Deus estabeleceu para o homem e o papel que Deus estabeleceu para a mulher são distintos na criação. Mas isso não significa que eles são diferentes uns dos outros. A Bíblia não diz que a mulher foi feita da imagem do homem. A Bíblia diz que homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. O que há de diferente entre eles são os papéis. Eles não possuem os mesmos papéis. A autoridade, portanto, é diferente porque os papéis são diferentes. Mas ambos são imagem de Deus. E nós precisamos entender isso. Não é demérito nenhum ter um papel diferente. Cristo tem um papel diferente de Deus. A igreja tem um papel diferente de Cristo. Cristo tem um papel diferente do Espírito. O homem tem um papel diferente da mulher. E isso não é demérito. Isso apenas explica a autoridade de um sobre o outro e os papéis distintos que estão sendo dados. E nós precisamos ter isso muito claro para nós. Porque senão a gente começa a construir ideias que a Bíblia não diz. Não existe superioridade de gênero. A quarta aplicação. Questões culturais podem acabar afetando a integridade do seu casamento. O problema que Paulo quis evitar é que ao deixar de usar o véu enquanto orava e profetizava, a mulher poderia acabar minando a liderança do seu marido e causar uma vergonha pública ao seu marido. O culto cristão não tem este objetivo. Por isso que a mulher deveria usar o véu enquanto estivesse orando ou profetizando. Em nossa cultura, não existe esse aspecto do véu. Mas, se nós colocássemos dentro da nossa cultura, será que existe alguma prática cultural que envergonharia o seu marido? Será que existe alguma prática cultural que causaria prejuízo e vergonha pública?
Se tiver, nós não podemos colocar tais coisas como liturgias. E às vezes nós não nos incomodamos com isso. Mas dentro da Bíblia, isto é um problema muito sério à unidade da igreja. A igreja precisa considerar que certas questões culturais acabam afetando a integridade da igreja e do casamento. Deixa eu te dar um outro exemplo simples. Imagine só nós trazendo um stand-up para dentro do culto. E aí o comediante está lá dentro do culto fazendo stand-up e decide fazer uma piada lá com o marido. Cadê os maridos Zé Golinha? Os maridos que a mulher manda. E denigre e de maneira pública envergonha o marido. Você acha que liturgia tem propósito disso? Não tem. Então esse tipo de coisa não cabe dentro da liturgia. Porque a liturgia não serve a esse propósito. Não serve para expor, para envergonhar. Cada cultura precisa avaliar essas questões, porque pode acabar fazendo prejuízo para o casamento. O marido que considera que a esposa não respeita. Isso é um grande problema. Nós precisamos considerar isso de maneira mais apropriada. A quinta aplicação. Está tudo errado, mas eu vou corrigindo aqui. Oração e profecia podem ser mal utilizadas no culto, causando confusão e contenda. Olha só, como aquelas mulheres decidiram descobrir a cabeça, e a gente não sabe literalmente o que significa, mas a gente sabe que elas descobriram a cabeça enquanto oravam e profetizavam. E perceba que isso é um detalhe importante. Porque se elas estão descobrindo a cabeça enquanto profetizam, muito provavelmente essas mulheres estão ostentando o dom que elas possuem. Elas têm um certo status social dentro da comunidade por profetizarem e acham que podem descobrir a cabeça. Por isso, elas não se incomodam, que é um certo status em estar profetizando. Então, não tem problema nenhum fazer aquilo que denigre a imagem do marido. E esse é um ponto importante aqui. Porque quando elas passaram a ostentar este dom, deixando de cobrir a cabeça, aquele dom que foi dado pelo Espírito para a edificação da igreja deixou de edificar. O dom continua ali, mas agora ele não está mais causando edificação. O dom serve para quê? Agora ele serve para a legitimação do meu status social. Veja, por que eu não profetizaria sem o véu? Eu tenho o dom de profecia. Esse é um problema muito sério que nós precisamos enfrentar. A maneira como as pessoas às vezes acabam usando os dons espirituais para legitimar o mau uso que fazem dele. A maneira como eles tentam se colocar como um status social elevado e o desrespeito no trato com os seus irmãos. Paulo vai abordar isso de maneira muito clara a partir do capítulo 12. Capítulo 12. O mau uso dos dons espirituais, ao invés de causar edificação à igreja, tem causado uma confusão muito grande dentro da igreja. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas estão usando os dons espirituais para legitimar. E lá no capítulo 14, Paulo fala isso. Se vocês se consideram profetas do Senhor, vocês sabem que o que estou dizendo é verdade. Como se ele dissesse, não tem como você dizer, eu não vou concordar porque eu tenho um dom espiritual. Não, se você tem um dom, você precisa estar atento ao uso que você está fazendo dele. Porque se você está usando o dom e ele não está causando edificação, a gente precisa colocar um pouco de ordem aí. A gente precisa colocar um pouco de decência. O problema não é o dom. O problema é o uso que nós estamos fazendo dele. Sexta e última aplicação. O exibicionismo sempre causará problemas ao casamento. Isso aqui foi visto hoje na nossa lição, né? O exibicionismo da mulher que decide tirar o véu para poder profetizar e orar, porque ela tem um certo status para fazer isso e que não se importa da maneira como o seu marido está sendo desprestigiado com isso. Ela passa por cima de certas normas, mas está tudo bem, porque ela é uma pessoa que tem o dom de profecia. Ela é uma pessoa que ora. Não está tudo bem. E o exibicionismo tem esse problema. Às vezes, com o intuito de nos exibir,
Nós não nos importamos em denegrir a imagem do cônjuge. Com o intuito de nos denegrir, nós não nos importamos em falar mal do marido ou da esposa. Com o intuito de nos tornar pessoas melhores, nós não nos importamos em fazer certas coisas que são vergonhosas. O exibicionismo é um problema muito sério. Porque ele tira de nós esta consciência de que eu não posso desrespeitar o outro a este ponto. Eu não posso fazer isto com a honra que é devida a outra pessoa. Mas quando eu desejo me exibir, eu não estou considerando nada disso. Exibicionismo é um problema em relação à integridade sexual do casal. Exibicionismo é um problema em relação à saúde emocional do casal. Então pare de expor e de se expor de maneira que cause problema à sua relação. Você não precisa expor a sua relação sexual, as suas questões emocionais. Preserve o seu casamento. Evite, a todo custo, que a liderança, que a pessoa com quem você casou tenha uma imagem distorcida sobre quem ela é. Eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, semana que vem nos encontramos aqui para seguirmos com a nossa escola bíblica. Até lá então.